depois destes 2 domingos em que realmente focámos na mensagem de Páscoa, podemos voltar à série que não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Porque tudo é sobre Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura, desde o Gênesis, Apocalipse, é sobre Jesus Cristo. E continuamos a olhar neste Evangelho de Mateus, nos capítulos iniciais em que uma família tão simples, tão humilde, mas obediente, acaba por estar num contexto tão hostil e por causa disso obrigada aqui a exilar-se e fazer um caminho de forma a proteger-se da hostilidade de rei Herodes e do Império Romano. Mas apesar desse contexto, que também explorámos há pouco na leitura de Jeremias, há uma esperança. Nós sabemos que há uma esperança. E é nisso que queremos focar nesta manhã. Este contexto hostil, mas também que apesar desse contexto podemos olhar para a esperança da liberdade. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 2, versículos 19. Vamos ler do 19 até ao 23. Antes de focarmos no tema de hoje, eu gostava que pudéssemos analisar aqui um bocadinho a escrita de Mateus, que acaba por abranger o Evangelho inteiro, mas particularmente nestes capítulos iniciais, portanto do 1 ao 3, fica bem evidente a tentativa que ele faz de ligar o Evangelho, a história de Jesus, né, neste momento de nascimento e exílio para o Egito e depois o regresso a Jerusalém e depois Nazaré. Portanto, eu quero ligar estes momentos ao Velho Testamento. E porquê é que ele o faz? Porque, efetivamente, podíamos fazer uma leitura simples da passagem e a mensagem ficava clara. Não é? Acho que até fica bem clara esta ilustração do mensageiro de Deus, José obediente a escutar e lá está, a fazer exatamente o que o mensageiro de Deus disse e no final Mateus refere que dessa forma a profecia, ou mais uma profecia, se cumpriu. Mas o objetivo de Mateus era, com este evangelho em particular, era convencer os judeus. É sabido que Mateus tinha muito esse objetivo, sendo ele um judeu, conhecedor da palavra, e naquela altura os judeus tinham que ser conhecedores da palavra. Ele tenta sempre ligar aqui o relato da vida de Jesus a profecias ou a momentos do povo de Israel que os judeus conhecessem. E não querendo gastar muito tempo nesta nota, só queria salientar aqui este padrão. Este padrão que se repete. Ou seja, há um regime, há um contexto geopolítico opressor que realmente obriga o povo a ter medo, obriga o povo parece que andar a olhar por trás das costas, sempre receoso. E por causa disso há um exílio, e havendo esse exílio, depois também há um regresso. Isto é muito parecido com o quê, irmãos, que têm vindo à escola dominical? Alguém sabe dizer? Este padrão é parecido com que fase do povo de Israel? Alguém quer arriscar? Exatamente. Perfeito. Obrigado, Gary. José, quando foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Exato. E, na verdade, no versículo 18, que o pastor Luís pregou há 2 semanas atrás, essa profecia do clamor em Ramá, pranto e grande lamento de Raquel, a chorar pelos seus filhos, é um bocado essa a conexão que faz também. Raquel a chorar por
causa dos bebés todos a morrerem, alusão também ao filho que Jacó perdeu, José, que ele achava que estava perdido. Essa profecia é um pouco mais complexa de detalhar e não vou entrar por esse caminho, mas realmente leva-nos aqui a este padrão de que o povo de Israel, não só através da história de José sendo vendido e para, Israel, para o Egito, mas também quando o povo teve que exilar na Babilónia, que vimos na passagem em Jeremias, próprio Moisés, quando fez o caminho inverso, saiu do Egito para Midian e depois regressou. Mateus está mesmo a tentar explicar, amigos, irmãos judeus, a profecia está a cumprir-se. Este mesmo Deus que permitiu estes ciclos de opressão, que permitiu estes ciclos de exílio e de regressos, Ele permitiu que o mesmo acontecesse na vida do seu Filho, Jesus Cristo. Então, vemos aqui a ilustração perfeita de que Jesus está a viver um ciclo que o povo de Israel já viveu e nós hoje podemos constatar o mesmo. Esses ciclos acabam por acontecer hoje em dia. Ao longo dos séculos, nestes últimos 2 milénios, vimos que houve muitos regimes, muitas autoridades, muitas guerras que nos obrigaram, não particularmente na minha geração, como referi há pouco, mas diferentes gerações, diferentes culturas, a viver com medo, com opressão. E em particular, nós em Portugal, na sexta-feira, como já referimos também, celebramos 50 anos de liberdade. Liberdade de uma opressão que assolou famílias, assolou pessoas ao ponto de não conseguirem andar livremente nas ruas, não conseguirem ter uma opinião, não conseguirem expressar-se. E nós celebramos essa liberdade. Mas há montes de países que ainda têm que enfrentar isso diariamente. E sabemos que nas nossas vidas há diferentes fases. Uns, se calhar, não estão a viver essas fases, mas outros já viveram ou ainda estão a viver fases em que, nos seus trabalhos, nas suas escolas, nas suas famílias, são oprimidos e são obrigados a viver em medo. Então, este é o contexto da altura, mas podemos confirmar que pode ser o contexto das nossas vidas hoje ou das pessoas que estão ao nosso lado. Então, feita esta análise do contexto em Mateus, eu gostava que pudéssemos focar agora na postura que devemos ter perante esta opressão. Até porque o pastor Luís fez essa menção de qual deve ser a nossa resposta perante a opressão, qual deve ser, aliás, não perante a opressão, mas perante a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Ele ficou bastante na forma como José respondeu em obediência, para seguirmos exatamente aquilo que Deus nos diz. Ou quando sabemos que perante a palavra de Deus, os sítios que devemos estar e os sítios onde não devemos estar. Obviamente José foi obediente. Okay? E voltando a fazer um paralelismo com o Velho Testamento, nós vemos em todas as fases em que foram mencionadas, em que o povo de Israel viveu estas circunstâncias, vemos que houve profetas, houve servos obedientes a Deus, que tiveram posturas obedientes, fiéis, e que nos ensinaram com essas posturas. Lá está, José foi obediente. Jeremias foi obediente. Daniel, perante o rei Nabucodonosor, foi obediente. E nós? O que é que aprendemos com eles? Há aqui duas posturas que facilmente nós conseguimos
reconhecer perante estas circunstâncias mais difíceis, que podem surgir em diferentes contextos. Vemos o conformismo e vemos a rebelião. Como é que podemos evidenciar isso? No conformismo, olhando para as nossas vidas, podemos ver que há determinadas situações em que nós escolhemos mais facilmente adaptar-nos àquilo que nos estão a propor. Mesmo que seja uma opressão, é mais fácil nós realmente ficarmos resignados, conformados com essa situação, aceitarmos que as pessoas estão contra nós, ou que há uma situação que não está a glorificar a Deus, ou que está mesmo a ir contra a palavra de Deus, e nós, perante essa situação, decidimos quase lavar as mãos e prefiro não levantar ondas. Estou bem aqui no meu trabalho, na minha secretária, as pessoas até gostam do meu trabalho, gostam da minha postura, do meu perfil, portanto não vou estar agora a levantar ondas e a ser assertivo, não vale a pena, não é? Para quê? Amanhã já é outro tema, já é outra discussão, não valerá a pena. Então esse é o conformismo que nós até podemos ver bem retratado no próprio evangelista, em Mateus. Sendo ele judeu, conhecedor da palavra, mais do que ensinado na tradição judaica, o que é que ele era? Cobrador de impostos. Servia o Império Romano, ajudava o Império Romano a oprimir os seus irmãos, era parte ativa dessa opressão. E adotando esta postura conformada, acaba por se juntar a este lado de opressores. Ele acabava por servir o Império para seu benefício próprio e, tendo como prioridade esse benefício próprio, não permitia que a verdade reinasse, que libertasse os seus irmãos judeus, mas pelo contrário, ajudava a que eles continuassem a viver cativos, ajudava a que eles continuassem debaixo do medo e do sofrimento. Por outro lado, temos a postura completamente oposta de rebelião. O que é que seria essa rebelião? É quando perante alguma situação, e eu refiro muitas vezes o trabalho, mas se calhar na família, decidimos perante uma situação de discórdia, em que a nossa visão está bem clara, a nossa opinião está bem vincada, não temos dúvidas sobre a nossa opinião, até podemos realmente estar confiantes de que ela está alinhada com a vontade de Deus, mas existe alguma discórdia. E se calhar o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso tio, o nosso familiar, seja ele qual for, não está alinhado connosco. E o que é mais fácil? Às vezes na família é muito mais fácil rebeliar-nos, porque a família é sempre a mesma, permanece connosco seja qual forem as circunstâncias, portanto podemos ser nós mesmos, podemos tirar a capa da religiosidade e mostrar bem as nossas cores e deixarmos-nos rebeliar e ir contra e não termos medo de levantar a nossa voz. Isso também está bem vincado noutro discípulo. Simão, o Zelote. Ele fazia parte de um grupo de judeus que, por ansiarem a libertação de Israel, decidia trazer justiça pelas suas próprias mãos. Então, o foco desse grupo era arranjar artimanhas para conseguirem derrubar o Império Romano. A expectativa deles é que realmente também o Messias pudesse fazê-lo. Mas eles não tinham medo de sujar as mãos para que conseguissem realmente antecipar essa libertação. E a expectativa deles era completamente diferente daquele que é o rei messiânico em Cristo Jesus. Mas lá está. Tanto Mateus como Simão, cobrador de impostos, conformado, e o Zelote rebelde. Eles converteram-se. Porquê? Porque conheceram Jesus. Conheceram o caminho, a verdade e a vida. E estas narrativas que eles tinham
estavam tão enraizadas nas suas vidas, mudaram completamente. Eles viram esta terceira opção, que não foi só apenas pregada, mas foi vivida, foi testemunhada através da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio apenas a um púlpito pregar e indicar qual era esta terceira opção. Ele mostrou qual é que é. E vamos ver isto mesmo, a forma como Ele nos mostrou qual seria esta terceira opção, esta terceira postura perante a opressão. Vamos abrir as nossas Bíblias e eu vou pedir a 3 irmãos diferentes que possam abrir, por favor. Portanto, eu vou dizer primeiro, Mateus 22, 21. Portanto, Mateus 22, 21. Depois, Mateus 5, 44. E finalmente, Romanos 12, 21. Então, quem puder começar a ler Mateus 22, 21, por favor. Obrigado, irmão. Depois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois Mateus 5, 44, por favor. Obrigado. Finalmente, Romanos 12, 21. Obrigado. Passagens estas bem conhecidas, utilizadas de forma bastante genérica, mas para o povo que estava a ver aquelas circunstâncias, se calhar nem sempre eram bem recebidas. Não é? É mais fácil dizê-las para quem já vive em liberdade, para quem vive de forma bastante confortável, mas para quem vive debaixo do medo é difícil. Mas ainda assim, Jesus Cristo as fez. Então, Jesus Cristo dá-nos esta terceira postura que é de fidelidade a Deus e amor pelo próximo. Que não significa não sermos responsáveis e honrarmos os compromissos que temos com as autoridades terrenas, como vemos na primeira passagem, dai a César o que é de César. Que não significa apedrejarmos quem discorda de nós, quando isso até nos pode infligir na pele, que nos pode fazer até desesperar, mas ainda assim devemos amar os nossos inimigos. E depois o apóstolo Paulo, em Romano, vai dizer à igreja, em todo o tempo, procurar vencer o mal com o bem. Não o mal com o mal. Então, Jesus Cristo, que não apenas pregou, mas viveu desta forma, explica-nos e mostra-nos que a postura perante a opressão, seja ela qual for, deve ser com obediência à palavra de Deus, com amar a Deus, sermos fiéis, confiarmos na sua palavra e, dessa forma, amarmos os nossos inimigos em todo o tempo. Ainda assim, sempre com a sabedoria de Deus. Porque o próprio Cristo entrou no templo e varreu completamente os comerciantes. Porquê? Porque eles não estavam a honrar a Deus. Portanto, ainda que tenhamos uma postura de amor ao próximo, amor ao inimigo, de obediência às autoridades terrenas,
Nunca devemos negociar a palavra de Deus e a vontade de Deus. Conseguem perceber os dois lados desta postura? Porque é exatamente aquilo que o profeta Daniel também fez. Para quem não se recorda, e eu próprio, a preparar a mensagem, também tive que voltar aos capítulos de Daniel, que são tão maravilhosos, mais ainda com este contexto, né, de Jesus. O profeta Daniel, por estar no exílio da Babilónia, já fazer parte de uma geração que cresceu na Babilónia, acabou por se acostumar à tradição babilónica. Vestia roupa babilónica, acabou por adotar um nome babilónico, ele e dos seus dois amigos, e fazia parte da corte do rei Nabucodonosor. Até aqui, normal, nós também estamos em sociedade, certo? Nós também trabalhamos com aqueles que não professam a fé em Jesus Cristo. Nós temos amigos que não professam a fé em Jesus Cristo. Estamos em estados laicos. Ou até podemos estar em estados de outras religiões, vivendo fora do país. Portanto, até aqui tudo normal. O que é que Daniel fez? Quando o rei Nabucodonosor convidou a que toda a nação adorasse a estátua em ouro. Ele rejeitou. Porque ele não negociou a obediência ao único Deus vivo e poderoso. Então eu acho que Daniel ajuda-nos sem dúvida a ilustrar bem aquilo que Jesus pretende com esta postura de obediência e amor. Eu sei que nós estamos a desviar-nos um bocadinho da passagem em si, do Evangelho de Mateus, mas tendo em conta a semana que vivemos, não podemos deixar de falar da liberdade. E esta passagem em Mateus termina dizendo que, após divina advertência, em sonho, eles retiram-se para as regiões da Galileia e vão habitar para Nazaré, para que, mais uma vez, se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. A palavra de Deus é tão rica, irmãos, e realmente é um privilégio podermos debruçar-nos nela, de podermos estar reunidos aos domingos, olharmos para o Velho Testamento, olharmos para a forma, e nós não o estamos a fazer de forma a preencher uma agenda. Eu sinto que quando estamos na escola dominical nós estamos mesmo a desfrutar da palavra. Exorto a todos os irmãos, exorto a mim mesmo para que possa estar mais presente, porque é um privilégio, irmãos, podemos desfrutar da palavra desta forma. E esta passagem é tão rica, irmãos, porque faz também essa ligação com o Velho Testamento. É engraçado que esta última profecia, que é confirmada, ele será chamado Nazareno, consegue juntar duas profecias diferentes. Em Isaías, não vou pedir que abram, mas se quiserem podem registar, Isaías 11:1, e depois a passagem em Números 6. Em Isaías 11:1 é referido que da linhagem ou da raiz de Jessé, pai de Davi, vai sair o Messias, e depois em Números 6 é descrito o perfil de um Nazireu. Eu tenho aqui apontado do Nazireu. E Mateus, quando utiliza esta palavra, Nazaroi, eu não sei dizer em hebraico, não vou tentar, mas Nazaroi, ele tenta juntar foneticamente a palavra Nazaret, que é a raiz de Jessé, falada em Isaías, e tenta juntar também Nazireu, que é da passagem de Números 6. Não vale a pena detalhar muito mais,
Mas ele faz esta magia literária, diria, de juntar as duas passagens e remetê-las, fazer com que elas apontem para Cristo. Então, esta passagem claramente era para convencer os judeus de que Cristo, o Messias, que veio para salvar o seu povo do cativeiro, ele vem das regiões, da região, se calhar, das mais desprezadas. Né? O próprio discípulo, agora não estou a recordar do nome, se souberem o nome dele, não sei se foi Natanael, questiona como pode alguma coisa boa sair de Nazaré. Não é? Portanto, retrata bem este desprezo que toda a gente tinha por Nazaré. Não havia nada interessante na Bíblia, Nazaré não é quase mencionada, portanto, o rei Messias, que veio para retirar o povo do seu cativeiro, não tinha prestígio nenhum, vinha de uma terra sem prestígio. Portanto, quem somos nós para, perante a opressão, também até acharmos que temos algum mérito, que podemos reivindicar alguma coisa, a não ser a verdade, a não ser aquela que é a vontade de Deus. Porque é muito fácil também cairmos nessa postura. Volto a referir o trabalho. Volto a referir a família. Há um certo estatuto que adquirimos, seja pelo know-how, o conhecimento que temos, seja pelas relações, os contactos que temos, seja pelos bens que possuímos. Irmãos, eu acho que não sou o único quando digo que quanto mais tenho, mais preferia não ter. Porque eu sei que o meu coração, quase inconscientemente, acaba por se tornar mais altivo quando eu, pelas bênçãos que recebo, em vez de as redirecionar para o reino, para Cristo, para a glória, para Cristo, as redireciono para mim. Isso pode acontecer com os bens que temos, com o conhecimento que temos, pela vida que levamos. Mas aqui está bem claro. Não há prestígio nenhum, a não ser em Cristo. Se o rei messiânico fosse escrito hoje em dia, aliás, não quer dizer desta forma, mas se calhar se fosse escrito com um objetivo mais contemporâneo, se calhar viria ali, não sei, de uma terra, da própria Jerusalém, do centro político, do centro religioso. Não é? Hoje em dia é mais fácil escrevermos desta forma, conseguirmos logo meter a pessoa num pedestal para que ela seja mais facilmente reconhecida, seja mais facilmente escutada. Nós precisamos ter um prestígio, sermos conhecidos por alguma coisa para que depois as pessoas nos ouçam. Mas Jesus Cristo não fez isso também. Então, irmãos, perante a opressão, se nós nos decidimos a agarrar a mais alguma outra coisa que não seja Jesus, então já estamos a começar mal. Nem vale a pena. Mais vale estarmos calados. Só Jesus Cristo. O próprio que viveu de forma simples, o próprio que passou por todas as dores, por toda a perseguição. Só a Ele nos devemos agarrar, só a Ele nos devemos inspirar, só a Ele devemos honrar perante toda a opressão. Então, o que é que podemos concluir daqui, irmãos? Sabemos qual é a postura que devemos ter, sabemos qual é a postura que não devemos ter. Qual é que é a nossa esperança durante os próximos tempos? Que certamente trarão circunstâncias que nos vão causar medo, causar receio, causar dor. Nossa esperança é que perante tudo isso, toda essa perseguição, toda essa opressão, há uma vitória. Essas circunstâncias não precisam de nos assolar mais. Há uma vitória sobre a maior prisão de todas, que é a morte. A vitória da cruz sobre a morte.
Essa é que nos deveria obrigar a colocar os olhos sempre na esperança que é Cristo. Nós não somos reféns de regimes terrenos, de direita, de esquerda, de radicais, de influências que querem ditar a forma como devemos viver a nossa vida para o nosso benefício próprio. Não somos reféns da opinião até das próprias pessoas que mais amamos. Não somos reféns de nada disso. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, que nos torna verdadeiramente livres perante todo o tipo de opressões, foi conquistada por Cristo. E é nela que devemos repousar, irmãos. É nela que devemos descansar. Vamos abrir em Lucas 4 e aproximando-nos do fim. De forma também a concluirmos, vou ler as palavras de Jesus. Portanto, Lucas 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? É Jesus quem diz isto, irmãos. Há esperança. Há esperança neste Salvador que veio tirar-nos do cativeiro. Neste momento ele estava a proclamar que ele ainda não se tinha consumado quando ele faz esta leitura em Isaías. Mas nós conhecemos o Cristo ressurreto. Nós já vislumbramos essa vitória sobre a morte. Nós não vimos com os nossos próprios olhos. Não tivemos esse privilégio que os apóstolos tiveram. E de certa forma isso até pode criar-nos alguma dúvida em alguns momentos. Mas bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Certo? Bem-aventurados aqueles que têm a esperança em Cristo na vida e na morte. Bem-aventurados aqueles que perante a opressão continuam a confiar num Cristo ressurreto. Vamos só fazer mais uma leitura, irmãos. Porque perante aquilo que ouvimos, perante a certeza que temos na liberdade em Jesus Cristo, há uma ação que devemos tomar. Não basta sabermos como viver, como enfrentar a opressão, mas há uma missão de levar esta mesma mensagem de libertação para todos. Como falávamos há pouco, de a viver em primeiro lugar, mas depois de a levar a quem ainda não conhece. E sem dúvida que as duas coisas estão ligadas. Se não vivermos aquilo que falamos, então mais vale nem falarmos. Porque tanto os conformados como os rebeldes não estão a ser obedientes ao ensinamento de Jesus. Nós precisamos de ser uma luz que brilha no meio da escuridão, que brilha no meio da opressão. Ainda que essa luz possa ser silenciosa, muitas vezes. Porque às vezes mais vale estarmos calados do que dizermos algo que não agrade ao nosso Deus, que não seja coerente com o Evangelho. Mas nós temos que ser essa luz. Então vamos abrir em 1 Pedro. Primeira de Pedro 2:16. Eu vou ler também. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos,
temei a Deus, honrai o Rei. Amém, amém e amém. Como Jeremias, como Daniel, como José, como Jesus, nós vivemos em exílio constante. Mas não para sempre. Então nós podemos viver nestes exílios, sejam eles quais forem. E só nós próprios é que os podemos identificar. Perante a palavra, perante o Espírito Santo. Podemos pedir a Deus que sonde o nosso coração e nos mostre de que forma é que temos vivido estes exílios. Mas perante eles mesmos, por sabermos que eles não serão eternos. Mas que pelo contrário, já nos foi conquistada uma eternidade com Cristo, em liberdade. Podemos viver de forma a honrar aquilo que Pedro escreveu. Livres, vivendo como servos de Deus, tratando a todos com honra, amando os irmãos, temendo a Deus, honrando o Rei. A nossa esperança é Cristo. O reino de Deus será restaurado e a sua glória será manifestada por toda a terra. Como dizem em Apocalipse, tudo será novo, irmãos. Tudo será pleno. A nossa vista pode ainda não alcançar essa plenitude. Há momentos tão difíceis em que realmente era mais fácil desesperarmos do que nos agarrarmos a esta esperança. De olharmos para a eternidade e conseguimos descansar, Senhor. Eu sei que Jesus Cristo já conquistou a minha liberdade. Eu sei que não preciso de viver refém destas circunstâncias. Eu sei que não será para sempre esta opressão. É difícil, irmãos. Mas sabemos que o Espírito Santo, este conselheiro, está connosco. Também para nos dar essa paz. Sabemos que a palavra de Deus nos pode dar, pode reforçar essa certeza, pode recordar-nos desta certeza. Então vamos agarrar-nos à palavra, irmãos. Não nos vamos agarrar a outras coisas. Esta pregação provavelmente será esquecida. Amanhã, quando iniciarmos os nossos afazeres, a nossa agenda agitada, a nossa agenda caótica, eu confesso-vos que se não fossem as gravações, eu esquecia-me da maior parte dos sermões. É triste, mas é a realidade. Nós vivemos num país em liberdade em que podemos abrir a palavra de Deus sempre que quisermos. Temos escolhido fazê-lo? Temos escolhido fazê-lo em circunstâncias confortáveis? Quanto mais em circunstâncias desconfortáveis? Podemos escolher estar ao domingo sentados? Se calhar alguns com mais sono do que outros. Se calhar alguns com mais desejo que a pregação seja curta do que outros. Não é sobre mim. Não é sobre vocês. É sobre como as nossas vidas manifestam a glória de Deus. A forma como nós, em obediência, permitimos que a palavra liberte. Que a palavra que é Cristo se cumpra e liberte todos os que ainda estão em cativeiro. A começar nas nossas vidas. Se nos faltam as forças, se nos falta a disciplina, se nos falta a sabedoria, se estamos verdadeiramente desesperados, Ele é fiel e justo, irmãos. Ele não nos vai dar circunstâncias e provações maiores que aquilo que nós podemos aguentar. Nós temos que pedir, porque Ele ensinou-nos a pedir. Pedir segundo o Espírito, pedir segundo a palavra. Se nós queremos viver em obediência, e essa é a nossa missão, viver em obediência. Não é viver segundo os preceitos do nosso coração, mas viver em obediência à vontade de Deus. Então podemos pedir que Ele nos dê essa capacidade de viver em obediência.
Começa por dizermos que não aos desejos do nosso coração, retirarmos as coisas que nos retiram os olhos da palavra, que nos retiram as energias desta prioridade que é buscarmos o reino e a sua palavra. E depois começa por mergulharmos naquilo que é uma vida com Cristo. Mas não é através do nosso mérito, não é através do nosso prestígio, é através da ação do Espírito Santo. Então, irmãos, para concluir, apesar de hoje ainda sentirmos o peso do exílio, a cruz já decretou a nossa liberdade. E quando finalmente o nosso Rei voltar, será o fim definitivo da opressão, seja ela qual for. Por isso mesmo, podemos hoje viver livres e aguardar com esperança o reino que vem. Amém? Aleluia ao Rei que vem. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Rei que vem. Quando Ele vier, será para julgar os vivos e os mortos. Não haverá mais nenhum rei. Não haverá mais nenhum senhor, nenhuma autoridade. O seu reino será pleno por toda a terra. E todo o joelho dobrará em louvor ao seu nome. Que o seu reino possa acontecer nos nossos corações a partir de agora. Amém? Vamos orar, irmãos. Fechar os nossos olhos.